Fala aí, galera, beleza? Vamos no lab de hoje, vamos fazer um vídeo aqui bem hands-on para vocês aprenderem aqui o básico e tudo que você precisa saber ali para você criar seu primeiro arquivo de infra como código usando o Bicep na Azure, tá? Então, o Bicep é uma linguagem declarativa aí criada pela Microsoft para facilitar a automação de infra no Azure. Então, com ele você consegue criar ali todos os recursos que tem na Azure, como storage account, banco de dados, as máquinas, tudo de forma mais fácil, mais clean de manter. Então, ela é uma alternativa mais moderna aos templates ARM, que são em JSON. Eles são bem difíceis ali de ler, de escrever. Aqui na documentação da Microsoft, em algum lugar, ela mostra ali a comparação. Aqui, ó. Ele mostra a comparação. Então, se você for escrever um código em Bicep, ele é desse tamanho, se for um JSON assim. Só que o JSON a gente consegue observar aqui que ele é bem mais verboso, mais longo. Então, com Bicep você escreve menos, entrega mais ali, com consistência e tem controle total ali sobre o ambiente. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que ele funciona na prática e como você pode começar agora mesmo a criar ali o seu primeiro arquivo Bicep, beleza? Só que daí eu tenho o meu blog, aí vocês fiquem à vontade de acessar iesodias.com. Aqui eu tenho vários artigos, tá? De Azure DevOps, GitHub Actions, Terraform, e a ideia é sempre de criar mais artigos, inclusive esse aqui do Azure Bicep. Ele tem uma introdução aqui, mas temos o material oficial da Microsoft aqui, tá? Então aqui nós temos todo um resumo. Ele fala sobre a sintaxe simplificada, tem um suporte mais abrangente, você tem uma experiência ali de desenvolvimento aprimorada. Então aqui para todos os lados você vai precisar de uma conta no Azure, o Azure CLI, Visual Code. Isso aqui é muito bom de você instalar, que te ajuda a criar o seu código ali quando você estiver desenvolvendo, beleza? Então, alguns componentes aqui é bem importante vocês já conhecerem aí antes. É o que nós vamos usar durante o vídeo de hoje. Nós vamos criar o nosso arquivo .bicep. Você tem que instalar também a linha de comando, tá? Além de você ter a conta, além de você ter a linha de comando do Azure CLI, você precisa do Azure Bicep Install. É como se fosse um complemento, tá? No meu caso aqui eu já tenho, eu posso dar um upgrade para verificar ali se ele está ok, fazer uma atualização. Então, tá ok, tá? Então, esses aqui são os pré-requisitos para você fazer o lab. Então, tem alguns parâmetros, antes de a gente realmente começar com a mão na massa, aí seria bom vocês já entenderem, né? Nós temos, no início do nosso código, nós sempre vamos começar escrevendo ele, definindo alguns parâmetros. Mas primeiro eu vou criar aqui um main.bicep. Então, seriam os parâmetros. Aqui eu vou definir um parâmetro com o nome de storage account. Ele vai ser um string, tá? E aqui eu vou pôr o nome. Vou colocar IESO SA. O parâmetro, eles são valores ali que você pode passar de fora do arquivo do Bicep, para deixar o código ali mais flexível. Isso aqui ajuda se for uma pipeline, usando o GitHub Actions, né? o Azure DevOps. Então, um exemplo seria o nome. Então, com isso, você consegue mudar nome, região, sem alterar o código interno do recurso, tá? Então, você pode passar o valor no deploy ou usar um padrão, que é nesse caso aqui. Então, nós vamos usar um padrão. O segundo parâmetro que vamos criar é o location. Ele é um string também. Só que aqui, galera, ó, eu vou usar a location do resource group que eu vou passar na linha de comando, tá bom? Então, esse é o primeiro parâmetro que nós vamos falar aqui. Agora, continuando, aqui lembra um pouco o Terraform, tá? Nessa parte aqui do resource. Aí, no resource, eu vou escolher um nome. Então, eu vou colocar aqui Storage Account. Agora, aqui entra um detalhe. Isso aqui que acabou de mostrar aqui, isso que acabou de mostrar é a extension do Bicep no Visual Code, tá? Então, só que aí nós vamos quebrar em partes aqui. Primeiro parâmetro aqui, ó, vou colocar aí Microsoft Storage barra Storage Account. Arroba, vou terminar de digitar aqui, depois eu explico. Então vamos quebrar em partes. Essa primeira parte aqui, Microsoft.storage accounts, esse aqui é o provedor de recursos ali no Azure. O Storage Account, que aí seria essa segunda parte aqui, seria o tipo de recurso desse provedor. E no terceiro bloco aqui, o bloco, essa é a parte que define a versão da API que está sendo usada para criar o recurso. Então o Azure ele evolui seus recursos ali com o tempo. Então essas versões mudam. Então usar uma versão específica vai garantir que o seu template vai sempre funcionar ali de forma previsível, beleza? Agora vamos continuar escrevendo nosso recurso. Ele precisa de quê? De um nome. E qual que é o nome dele? É aquele parâmetro que passamos ali em cima.
Ele precisa de quê? Uma location também, é o parâmetro que passamos ali em cima. Agora, esses outros parâmetros aqui são parâmetros que o storage account ele vai precisar para a sua configuração. Então aqui eu vou pôr um standard LRS, o kind, um storage B2, colocar um properties aqui, um access tier, vou colocar aqui hot. Beleza, vamos verificar aqui. Beleza. Então, beleza. Então, aqui nós fizemos uns ajustes. O parâmetro ele vem aqui no nome. E aqui é o nosso storage account. Então, aqui eu vou salvar. Aqui eu já entendo que eu já estou logado na minha conta do Azure ali. Então, vou dar o comando Azure Deploy. Deployment. Ah, tem um detalhe que eu esqueci, é de criar o Resource Group, tá? Então, o Resource Group aqui, eu vou criar o Bicep RG. Location. Aqui. Eu não tinha criado o Resource Group. Beleza. Depois que eu crio o Resource Group, eu vou executar ali meu arquivo do Bicep. Então aqui, ó, Resource Group. O Bicep RG, que eu acabei de criar. Agora eu preciso do template file. Aí eu main.bicep. Eu dou um enter aqui e ele vai executar a criação ali do nosso storage account. Aqui, galera, tem um erro. Aqui, ó. Microsoft. Beleza, agora tá certo. Muito bom estar rodando aqui, galera. Só para aproveitar, não deixe de se inscrever no canal, colocar o sininho ali, dar um like no vídeo, que isso aí nos ajuda a divulgar para outras pessoas esse vídeo, beleza? Então aqui finalizou de criar o nosso storage account. Então agora podemos evoluir aqui, ó, criando variáveis. Então as variáveis nós podemos pegar aqui os nomes storage, SKU, SKU. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que aqui eu vou mudar só o kind e aqui access tier, beleza? Então aqui só para facilitar nosso desenvolvimento. Aí aqui eu vou dar aquele famoso Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou definir as variáveis. Storage account, SKU, o kind vai ser storage kind, e o access tier também, beleza? Você vê que o código aqui teoricamente está funcionando, tá? Tá sem nenhum erro no lint. Eu vou executar o código aqui novamente para criar o nosso storage account. E eu voltando aqui no Azure, então refresh. Voltando aqui no Azure, temos o Bicep RG e aqui o nosso Resource Group criado. Ele está executando aqui, finalizou a criação do nosso storage account. O que nós podemos melhorar aqui? Os outputs. Podemos colocar aqui output. Então aqui vamos definir esses outputs. Storage name vai ser um string. E aqui fica meio parecido com Terraform, tá? Pegamos o resource aqui, ponto name. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Esse segundo vai se chamar location. Location. E aqui eu mudo apenas o location. Você pode observar que aqui traz os parâmetros ali do nosso storage account, que nós podemos colocar, tá? Então, kind, SKU, aqui eu vou para o location. Agora, como que nós podemos visualizar isso? Vamos executar o comando mais uma vez. Certo, agora nós podemos observar esses outputs aqui em cima, ó. Outputs, storage location, storage name, IESO dias SA. E aqui está a nossa location, beleza? Vamos continuar evoluindo aqui nosso código. O próximo passo aqui que nós vamos fazer é criar ali um loop, tá? Então, vou precisar aqui de criar uma lista.
Então, na lista, eu vou pôr uma variável que vai ter container names. Então, aqui vai ser uma lista. E o que vai ter nessa lista? O nome dos containers. Então, vamos colocar aqui arquivos, logs e imagens. Como uma lista, vou colocar chave, colchete. Beleza, definir a variável. Agora, no Azure, quando você cria um storage account, ele pode ter vários serviços dentro dele, como blob file, queue, table. No caso do blob, que é usado para armazenar arquivos e objetos, você precisa primeiro declarar o serviço do blob com nome fixo, né, default. É como se você estivesse dizendo, essa storage vai usar o serviço de blob e depois disso você vai criar os containers que são como se fossem pastas dentro desse serviço. Por isso no Bicep tem um passo intermediário que você define o serviço do blob e depois você cria os containers como filhos. A gente vai pôr ali do parent ali desse serviço usando o loop. Então é uma estrutura que segue desse jeito porque é a forma que o Azure organiza os recursos internamente, beleza? Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Criar primeiro esse resource do blob service, tá? Então vem aqui resource, blob service. Aí entramos naquele detalhe, né? Microsoft .storage barra storage accounts barra blob service. Agora a versão lá da API 2022. Então aqui a gente vai seguir com. Agora vamos seguir com as definições dos recursos ali. Então vamos definir aqui quem que vai ser o parent dele, o nome, default, ok. Agora vamos partir para o próximo resource, que vai ser containers. Então, Microsoft. Storage Accounts. Aí aqui, Blob Service, barra, containers. Aí que eu vou pôr a versão também da API, né? Então aqui eu vou colocar aquele for. Então, o for. Container name in container names. Então aí eu vou pegar cada posição ali daquela lista e vou criar um container. Então, o parent dele vai ser o blob service ali. Então, no properties, public access, por enquanto, eu vou colocar none. Então, aqui eu vou salvar. Então, aí, colocamos aqui a lista, criamos o blob service e aqui os containers que vão ficar dentro do nosso storage account. Então, ele vai fazer um for aqui, ele vai correr naquela lista e vai criando ali os containers, beleza? Então, vamos salvar e executar. Tudo bem, então aqui finalizamos o deploy. Vamos conferir lá no portal. Então, entramos aqui no IESO. Containers. Tá lá, arquivos, imagens e logs. Beleza? Então aqui nós fizemos o loop e criamos os 3 parâmetros. Agora vamos para a última configuração. A gente vai criar uma condition, tá? Não é o cenário assim ideal, mas como exemplo vai funcionar ok. Quando eu criar o próximo lab de criando uma máquina virtual usando o Bicep, vai ficar mais claro, tá? Mas para colocar uma condição aqui no Storage Account, eu pensei de liberar ali eu pensei de liberar o acesso público, tá? Só que o acesso público aqui ele tem um detalhe no portal. Esse acesso público ele só funciona se a configuração no back-end ali no Azure estiver habilitada, ou seja, se a gente não fizer isso manualmente no portal, eu não vou conseguir liberar ali, tá? Então, eu tenho que vir aqui no, acho que é Settings, Configuration e liberar aqui o Allow Blob Anonymous Access, tá? Então, vou salvar. Mas aqui é só questão didática mesmo, beleza? Então, vamos criar aqui o próximo passo, que seria colocar uma condição no nosso storage account, que seria o allow blob public access. Eu vou colocar
uma variável, eu vou criar um parâmetro aqui em cima, beleza? E esse parâmetro ele vai se chamar public access, vai ser um booleano e colocar ele aqui a princípio como false, tá? Aí a condição onde ele está o public access, aqui que eu comentei que eu vou fazer uma condição. Então eu vou colocar lá o public access. Essa aqui é uma forma curta de escrever um if, tá? Então, o allow public access, ele é um parâmetro booleano, tipo true ou false. Então, essa interrogação é como dizer se for verdadeiro, e essa parte aqui é um se não. Então, se o allow public access for true, então ele será blob. Se não, ele será none. Tá? Essa é uma forma mais simples de escrever isso. Então, vamos colocar aqui um true e vamos executar. Beleza, então aqui ó, nós já criamos, tá? Os nossos containers, executamos ali todas as configurações. Vamos dar uma olhada nos containers ali. Então tá aqui, tá criado nosso container, está configurado nosso storage account. E com isso a gente finaliza aqui esse laboratório, ele foi completo aqui usando o Azure Bicep. Então nós começamos ali criando um recurso simples, a gente foi evoluindo ali nosso código até incluir vários outputs, loops, condições, variáveis, né? Então essa abordagem aqui ajuda muito a manter que a infra esteja organizada, reutilizável, fácil de você trabalhar ali no dia a dia. Então se você quiser seguir mais exemplos, dá uma olhada lá no nosso artigo aqui no blog, nós temos outros artigos, temos aqui também um passo a passo no GitHub. Tá? Então se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver sobre Bicep, Terraform, Infra como código, beleza? Então valeu galera, abraço, até a próxima.